Bom, vamos aqui então começar a falar um pouco sobre as percepções docentes frente à resolução CNE-CES 2 de 2019, né? E o que ela significa, né, em contraposição à de 2015. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alessandro Correia, sou um jovem de 21 anos, né? Estou com camisa branca neste momento. Também estou em um quarto aos fundos com as paredes brancas e tenho um cabelo preto. Queria dizer, antes de tudo, que essa apresentação é fruto de um resultado preliminar de uma pesquisa desenvolvida também pelas queridas amigas Lívia Rosa e Deise Maria Santarelli, né, no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, orientado pela professora e doutora em Educação Cecília Neves Lima. Bom, para que possamos entender, né, sobre os impactos da implementação da Resolução 2 de 2019 na conjuntura das políticas públicas educacionais brasileiras, nós precisamos retornar a um conceito que é fundamental, né, na nossa história, que é o conceito de neoliberalismo. E eu trouxe aqui uma educadora, doutora em educação, chamada Eneida Otto Shiroma, no qual ela diz, abre aspas, Collor fez irromper mudanças que redefiniram a inserção do país na economia mundial com amargas consequências aos brasileiros. E por que essa citação dela é importante? Né? Porque a partir da década de 80, principalmente a partir da década de 80, que o neoliberalismo ganha forças no Brasil. Né? E se concretiza no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? diante da imersão da economia global, né? no qual os parâmetros, né, das políticas públicas educacionais começam a ter as suas orientações dadas a partir de organizações internacionais como o Banco Mundial, a OCDE e a própria Unesco. E nesse sentido, nós temos aí um retrocesso gigantesco, porque em comparação à DCN de 2015 e a Resolução 2 de 2019 rompe drasticamente com a valorização do trabalho docente e limita sua formação a simples princípios mercadológicos como habilidades e competências. Agora eu passo minha fala para a Lívia Rosa. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Lívia, sou uma mulher de 21 anos, estou com meus cabelos cacheados soltos na altura do ombro e visto uma blusa rosa. Eu vou iniciar falando um pouquinho para vocês sobre o objetivo e a metodologia da nossa pesquisa. Essa pesquisa, em seus resultados parciais de dados, buscou compreender quais as percepções dos docentes dos cursos de licenciaturas da Universidade Federal Fluminense, do nosso INFES, acerca dos impactos da Resolução CNE 2 de 2019. Com relação ao nosso universo de pesquisa, nós realizamos um recorte, utilizamos apenas as respostas dos docentes dos cursos de Ciências Humanas da universidade. Antes tínhamos um total de 76 respondentes. Após o recorte, restaram 32 docentes. 2 docentes optaram por não responder, deixando um total de respondentes elegíveis de 30 docentes. Até o momento, 15 docentes responderam à pesquisa, ou seja, 50% dos docentes de PCH. Em resumo, é possível dizer que existem diversas percepções acerca do tema, principalmente tendo em vista o cenário nacional de desmonte das políticas educacionais pós-golpe de 2016. Agora, a intensificação do trabalho docente ao longo da pandemia do Covid-19. As respostas constituem múltiplos olhares sobre a realidade, com níveis de atuação também diversos em relação ao engajamento de questões acerca da política educacional. Nesse momento, eu passo a minha fala para minha colega Deise. Olá a todos, todas e todes, sou Deise Santarelli, sou uma mulher branca, visto blusa vermelha, uso óculos e ao fundo temos uma parede em que se dispõem alguns vasos de plantas. Bem, trarei os resultados preliminares dos dados de pesquisa, onde utilizamos 2 conceitos, engajamento e tática. Temos como a categoria de engajamento, segundo René Rémon, historiador, cientista, político francês e especialista em economia política, a dimensão política da sociedade e que possui a sua característica principal a mobilização coletiva em torno
das lutas a cada período, pois seria para a qual confluem todos os aspectos da vida social e também do cotidiano. Dessa forma, pensar em discussões e ações acerca da Resolução 02 de 2019 é também construir o entendimento dos múltiplos olhares docentes sobre o fazer político e no fazer pedagógico. Quanto ao conceito tática, de acordo com Michel Certeau, historiador francês dedicado ao estudo nas áreas das ciências sociais e teoria da história, afirma que o conceito de tática são procedimentos necessários que valem pela pertinência, que dão ao tempo as circunstâncias que um instante preciso de uma intervenção transforma em situação favorável. A rapidez de movimentos que mudam a organização do espaço, as relações entre momentos sucessivos de um golpe aos cruzamentos possíveis de durações e ritmos heterogêneos. Na sequência, passo a refletir sobre dados preliminares de pesquisa da figura 1, com um gráfico que representa o nível de participação em associações docentes. E aqui, o que nos chama a atenção é que dos respondentes, 50% declara participar, e 50% destes declara não participar de alguma associação docente. No âmbito das associações docentes de pesquisa e de fóruns, e aqui destacamos algumas entidades citadas pelos docentes respondentes, temos a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, a Associação Brasileira de Antropologia, ABA, Fórum Estadual de Pedagogia do Rio de Janeiro, Fórum da Educação Infantil, FEI, Fórum Fluminense da Educação do Campo, FOFEC, entre outros. Nesta figura 2, percebam que nenhum dos respondentes acha que a frequência das discussões é alta ou muito alta. Importante, então, salientar que para 21,4% dos respondentes não há nenhum tipo de frequência nas discussões da Resolução CNE-CES-CP 02/2019. E ainda que para 42,9%, este nível de conhecimento ainda é pouca no âmbito das discussões de políticas da educação. A seguir, temos na figura 3, nível de atuação docente nas discussões. É interessante observar que para os docentes respondentes da pesquisa, apesar de estarem envolvidos com um trabalho docente na universidade, e boa parte destes participem das discussões, ainda que diversas, nas associações docentes e de pesquisa. Os dados apontam para o fato de apenas 14,3% considerarem sua atuação alta nas discussões que participam nos seus cursos. Assim, considerados os níveis de atuação diversos no tocante ao engajamento de questões sobre política educacional, vimos delineado o campo da informação, onde a grande maioria dos docentes declara conhecer a Resolução CNE-CP 02/2019, sendo as discussões feitas na universidade o principal espaço de obtenção de informações, mas que ainda consideram intermediário o nível desse conhecimento, o que sugere o seu maior engajamento político no âmbito dos espaços de discussão desse documento. Com relação à tática, é possível dizer que há percepções diversas e difusas acerca do tema frente ao cenário nacional do desmonte das políticas educacionais pós-golpe de 2016 e a intensificação do trabalho docente ao longo da pandemia SARS-CoV 2019. Para finalizar, em relação às escolhas metodológicas de pesquisa, nos apoiamos em Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, ao afirmar que, como todo estudo, restam elementos a serem aprofundados, visando os aperfeiçoamentos necessários a um olhar cada vez mais próximo no que se refere à captação do dever do real.